Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui novamente com vocês, online, mas nos preparando para o nosso retorno aí com toda a segurança. Com certeza será um tempo especial, Mas é bom estarmos juntos novamente, com o mesmo propósito de louvarmos, adorarmos e para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Esse mês nós estamos trabalhando a série Pessoas Extraordinariamente Comuns, aprendendo com o exemplo dos apóstolos, Então esse é o nosso tema do mês, e essa semana nós estaremos encerrando essa série. Então hoje eu falo sobre Tiago, o apóstolo Tiago, e no meio da semana, durante o nosso devocional, falando aí sobre André, o pastor Leandro Vilela estará encerrando então essa série desse mês. Espero que Deus esteja falando no seu coração, assim como Ele tem falado comigo, olhando para a vida e para os exemplos desses apóstolos. Meu desejo e a minha oração é para que o Espírito Santo, nessa noite, continue ministrando em nossos corações, como já tem feito até aqui, para que nós sejamos edificados e transformados pela sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo aqui, Pai, obrigado por esse momento de reflexão na tua palavra. E nós queremos te pedir nesse momento a tua direção, Pai, para que o teu Espírito Santo nos conduza e para que estejamos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu abri essa série falando sobre Mateus. E na introdução eu disse que quando nós olhamos para os apóstolos, nós encontramos homens que pessoalmente foram escolhidos e chamados por Jesus para serem seus seguidores. Mas é interessante que eles não somente foram escolhidos, chamados, também como eles foram treinados por Jesus. E treinados em diversos aspectos. Alguns deles, como por exemplo ter um viver piedoso, foram instruídos a orar, aprenderam do mestre a perdoar, a servir uns aos outros. Homens simples, para os padrões humanos, eram absolutamente comuns, como eu e você. Por exemplo, muitas vezes eles demoraram para compreender os ensinos do mestre. Em outros momentos, faltava-lhes humildade. Eles eram egoístas, eram egocêntricos, eram interesseiros e orgulhosos, como já vimos alguns até aqui. Em outros momentos, faltava-lhes fé. Como, por exemplo, a semana passada nós falamos a respeito de Pedro. Em outros momentos, faltava-lhes comprometimentos. Pessoas que chegaram onde chegaram não por serem muito bom ou aptos para aquilo, mas que foram motivados pela graça na direção dos propósitos de Deus, apesar das suas motivações e limitações. Foram moldados por Deus e se tornaram um instrumento para que a mensagem de Cristo fosse levada até os confins da terra e que chegasse a mim e a você. Como eu disse no início, hoje o nosso personagem é Tiago. E a primeira pergunta, talvez, que vem à sua mente é qual Tiago? Porque se você lê o Novo Testamento, ou você que conhece um pouquinho a história do crescimento, da expansão da igreja, nós encontraremos alguns homens com o nome de Tiago. Como, por exemplo, Tiago, conhecido como Tiago Menor ou Jovem, filho de Alfeu, que também era um discípulo, e em que a única coisa que nós sabemos dele é o seu nome que consta na lista dos discípulos. Por exemplo, o Tiago, filho de Maria e José, meio-irmão de Cristo, e que se tornou um líder da igreja de Jerusalém, e que muito provavelmente escreveu a epístola ao Tiago. Tiago, o pescador, o filho de Zebedeu e irmão de João, chamado para ser do círculo íntimo ali de Jesus, dentre os 12 apóstolos. É sobre esse Tiago que nós vamos falar nessa noite. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 19. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Dos discípulos, considerado com aqueles
como aqueles mais próximos de Jesus, né, que é Pedro, Tiago e João, Tiago é o discípulo que nós temos menos detalhes referente à sua vida, o seu caráter. É interessante que o seu nome ele vem sempre acompanhado com o de João, na verdade. E a única vez que o seu nome é mencionado isoladamente é no livro de Atos, onde é relatado o seu martírio. Então, muito do que eu vou falar aqui nessa noite, dando um foco um pouco diferente, está relacionado com o que o pastor Júnior falou quando ele falou sobre João. Porque Tiago e João são irmãos, e como nós sabemos pouco sobre Tiago, muitos dos detalhes que nós sabemos sobre ele estava junto com João, né? E é interessante que Tiago viveu algumas experiências com Jesus quando alguns dos discípulos não estavam presentes. Como, por exemplo, Jesus permitiu que Pedro, Tiago e João o acompanhassem quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, ele presenciou o poder de Jesus de ressuscitar mortos. Tiago testemunhou da glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Tiago era um dos 4 que questionou Jesus no Monte das Oliveiras. Ele viu a soberania de Cristo da maneira que Jesus revelou o futuro a eles. Tiago fazia parte daqueles que deveriam orar com Jesus no Getsemane e viu a agonia e a angústia de Jesus. Aqueles que se dedicam a estudar sobre a vida dos apóstolos destacam como Tiago era um camarada zeloso, impetuoso, ou seja, agia sem pensar, intenso, fervoroso. Tanto é que Tiago e João receberam de Jesus o apelido de Boanerges, né, filhos do trovão. Há 2 momentos muito interessantes e marcantes na vida de Tiago. O primeiro dele está lá, você pode depois ler, está lá em Lucas, no capítulo 9, dos versos 51 a 56, quando Jesus e os seus discípulos são hostilizados e não são recebidos em um povoado dos samaritanos, muito possivelmente ali pela rivalidade que existia entre judeus e samaritanos. Tiago e João, eles perguntam a Jesus: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Talvez ali fazendo uma alusão ao profeta Elias no Antigo Testamento. Jesus, então, ele critica a motivação deles e ressalta o fato dele ter vindo para salvar a vida dos homens. E o segundo momento, que vai demonstrar o caráter ambicioso e insensível de Tiago, é onde ele está mais uma vez com seu irmão João, e agora na tentativa de alcançar uma posição mais elevada do que os outros apóstolos, essa é a narrativa que mostra o seu caráter ambicioso. Então eu quero fazer uma pausa aqui nesse texto com vocês, e você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 20, descreve esse evento que eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 20, a partir do verso 20, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Em Mateus capítulo 20, a partir do verso 17, Jesus ele chama em particular os seus discípulos e fala sobre a sua morte, né? Como ele será entregue, a sua morte, a ressurreição. Então, logo em seguida, esse evento se aproxima a mãe de Tiago e João, Salomé, uma daquelas mulheres que andava com Jesus, e pede para que Jesus declare que no teu reino esses 2 filhos podem se assentar, um à direita e outro à esquerda. Se você pegar o texto paralelo, que está lá em Marcos capítulo 10, verso 35, vai descrever que os próprios Tiago e João pediram isso para Jesus. Essa diferença muito possivelmente ocorre porque os seus filhos tivessem a levado a fazer esse pedido. Portanto, não há uma contradição, uma vez que os 3 estavam envolvidos nesse pedido. Nosso tempo aqui é curto e você pode ler depois essa passagem completa,
Mas para sintetizar, Jesus ele responde destacando a realidade do sofrimento, de fazer parte do reino dele, que parece que estava longe da expectativa daqueles discípulos. Jesus ele recusa esse pedido por posição e responde que esses lugares pertencem àqueles que foram preparados pelo Pai dele, por Deus. Os outros discípulos, se você continuar a leitura, ficam indignados com esse pedido. Então Jesus ele se apresenta a eles ali e vai dizer o que é governar, o que é liderar, contrastando a forma de governo do gentil com o que eles deveriam fazer. Os versos 26 e 28 diz assim: mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No reino de Deus, grandeza, liderança e governo devem ser definidos por serviço, por ministério, por servir. E o exemplo é o próprio Jesus. Tiago demonstra aqui que muito possivelmente queria glória no seu ministério, que embora pouco sabia o que seria o seu ministério. Ele queria poder, ele queria exercer domínio, ele queria proeminência, ele queria um lugar de destaque. Como disse, há poucos relatos sobre Tiago. E os que temos sempre aparece com mais alguém e com seu irmão junto ali. E a única passagem que ele aparece sozinho nas Escrituras é essa, que está lá em Atos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O primeiro dos 12 apóstolos a ser morto por causa da sua fé foi Tiago. Fato que ocorreu aproximadamente 10 anos após a ressurreição de Jesus. Alguns estudiosos vão nos dizer que Tiago teve um ministério de aproximadamente 14 anos. O que sabemos sobre Tiago é por relato da tradição da igreja e o que a história narra. Mas é um relato muito interessante, descrito por Eusébio, historiador da igreja, pegando aquilo que Clemente de Alexandria diz sobre Tiago. E esse relato, Clemente diz assim, Clemente diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Clemente relata que os dois foram levados juntos e no caminho ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir um instante, Tiago disse: "A paz seja contigo", e beijou-o. Os dois foram então decapitados ao mesmo tempo. Talvez você se identifica com Tiago, ou com algum dos discípulos que nós já vimos até aqui. Talvez assim como Tiago, você é alguém impetuoso, você é alguém intenso, é alguém fervoroso, é alguém ambicioso. Tem vários benefícios em ser assim, mas talvez essas características também podem trazer alguns probleminhas para você, assim como trouxe para Tiago, quando ele manda cair fogo do céu, ou quer que caia fogo do céu, ou quando ele mostra a sua ambição de estar entre uma direita e a esquerda, no melhor lugar. Tiago, assim como eu e você, era uma pessoa comum, com traços positivos e com traços negativos. Tiago iniciou a sua caminhada da vida cristã, ou seja, o seu ministério, ouvindo a voz e seguindo o mestre. Em algum momento da sua caminhada, teve que aprender a controlar o seu desejo de vingança e a perder a sua ambição egoísta. Esse relato de Clemente é um belo exemplo para nós, porque ali ele teve que perder essa sede que ele tinha por vingança e esse desejo egoísta. Tiago, assim como os outros discípulos que já vimos até aqui, nos ensinam como podemos ser transformados pelo ensino de Jesus. O Evangelho, ele precisa transformar inteiramente o nosso modo de entender e de viver na vida. Eu gosto de uma frase, eu não sei se eu li ou se eu ouvi essa frase, do pastor Ricardo Agreste, e ele diz assim: discípulos de Jesus não são, na verdade, discípulos de Jesus são homens e mulheres que compreenderam o que aconteceu na cruz, se renderam ao amor e ao perdão de Deus oferecidos na cruz
e se tornaram então na história seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. Tiago nos ensina que no reino de Deus o extraordinário não é o discípulo, o extraordinário é o mestre. O chamado de Jesus, ele pode ser resumido aqui na vida de Tiago em uma expressão: siga-me, como nós lemos lá em Marcos capítulo 1. Um convite para caminhar, para viver com Jesus e para seguir Jesus. O maior ganho de um discípulo é o de ser transformado, é o de ser moldado pelo seu mestre. E isso envolve conhecer e aceitar o chamado do Senhor. O primeiro passo para ser um discípulo de Jesus é reconhecê-lo como um único Senhor e Salvador capaz de perdoar os nossos pecados. Seguir a Cristo é entregar a Ele os direitos sobre a nossa própria vida, se é que temos algum, que eu acredito que não temos. Aprendemos com Tiago que Deus usa pessoas comuns de maneira extraordinária. Porque o extraordinário é o Mestre. E é através dele que nós podemos viver uma vida extraordinária. Assim como Tiago, precisamos ouvir o chamado do Mestre, conhecer, experimentar de um relacionamento com Deus através de Jesus, ouvindo, seguindo o Mestre, sendo transformado, sendo moldado pelo Mestre, e ser um instrumento usado para a glória do Mestre. Para mim esse é o grande legado que Tiago deixa para nós. Aquele que desejava que caísse trovão do céu, aquele conhecido como filho do trovão, aquele que foi ambicioso, que criou uma contenda entre os discípulos porque queria os melhores lugares, ele morre sendo perseguido porque dedicou a sua vida ao Mestre. Tiago nos ensina que no reino de Deus o extraordinário não é o discípulo, o extraordinário é o Mestre. Ele ouviu o chamado do Mestre. Ele conheceu, ele experimentou de um relacionamento com Deus através de Jesus. Ele permitiu ser moldado, transformado pelo Mestre. E ele viveu de forma que o Mestre fosse glorificado. Sabe, Tiago nos ensina, e é a grande lição para nós concluirmos aqui, que nós precisamos nos render ao Senhor. E dizer que Ele é tudo o que nós precisamos para viver. E nos esvaziar de nós mesmos para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Esse é o grande legado de Tiago para nós. Um homem comum, uma pessoa comum, mas que foi usado de uma forma extraordinária por Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Pai, como é bom, Pai, olhar para o ministério de Jesus, ó Pai, para aquilo que Ele fez, e para esses homens, ó Pai, que Ele chamou, que Ele moldou, ó Pai, que foram usados por eles, para que o Evangelho chegasse até nós. Mas como é interessante quando nós olhamos para a vida desses homens, ó Pai, como eles foram falhos. Assim como Mateus foi, assim como Pedro foi, assim como João foi, assim como outros que já falamos aqui foi, Tiago não foi diferente. Ele se irou, ele teve sede de vingança, ele foi egoísta, ele queria os melhores lugares, ele queria aquilo que era de melhor para ele, mas ele aprendeu que não é assim no reino de Deus. Que no reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro, deve servir a todos. Ele aprendeu que no reino de Deus, o extraordinário não é o discípulo, mas é o Mestre. Pai, nos dê um coração humilde dessa forma, Pai, para que possamos aprender, assim como João falou, Pai, que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Para que o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Porque no Seu reino, o extraordinário é o Senhor, Pai. E através de um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor, de um caráter moldado e transformado pelo Senhor, de uma vida de relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, nós podemos viver de forma extraordinária para que o Seu nome seja glorificado.
Nos molde, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ser cada dia semelhante a Jesus, assim como o Tiago aprendeu. Nós precisamos nos render ao Senhor, Pai. Nos render aos Teus pés e dizer que o Senhor é tudo o que nós precisamos para viver. E nós queremos fazer isso nessa noite, Pai. O Senhor é a direção. Sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, né, que nós sejamos e aprendamos com o Tiago. Né, um homem comum, mas que foi extraordinariamente usadas por Deus. Né, pessoas extraordinariamente comuns. Um homem comum, como eu e você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Continue conosco aí louvando e adorando ao nosso Deus.